Meus irmãos, hoje nós iremos aprender ou meditar da palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 10. Nós iremos expor o texto de Jeremias, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 10. E o tema do nosso sermão desta manhã é o pecado e suas consequências. O tema do sermão desta manhã é o pecado e as suas consequências. Antes de entrar na leitura do texto, quero trazer para vocês uma breve ilustração, uma breve história. Vai parecer como que um conto de história infantil, porque inicia-se assim: era uma vez. Era uma vez um jovem chamado Elias, que vivia em uma pequena vila, cercada pelas montanhas verdejantes, cercadas por montanhas belas, verdes, linda aos olhos de quem as enxergasse. Ele era conhecido por sua bondade e um trabalho árduo, ajudando os vizinhos e honrando aos seus pais. Um garoto perfeito. Um dia, ele foi atraído pela promessa do prazer fácil. Ou seja, ele foi atraído pelo desejo do seu coração. Alguém falou para ele algo e isso o atraiu. Elias cedeu à tentação. E não se escandalizem, mas Elias cedeu à tentação de roubar frutas do pomar do seu vizinho, pensando que ninguém descobriria. Mas veja, no início, esse fruto doce lhe trouxe muita euforia, lhe trouxe satisfação, lhe trouxe prazer, lhe trouxe algo que ele não havia sentido, ou seja, uma alegria, só que essa alegria foi passageira, pois logo veio a culpa que o corroía por dentro. Não dormia mais direito, porque ele se sentia incomodado, fechava os olhos e lembrava do erro que ele cometeu, do pecado que ele cometeu. Seus amigos se afastaram ao saberem da sua traição, ou seja, confiavam tanto no Elias, tanto, que ninguém esperava que ele poderia um dia ter esta falha. Sua família sofreu com a vergonha. É como nos dias de hoje, quando nós passamos no bairro pequeno, principalmente, e o filho de fulano foi lá, quebrou a vidraça do vizinho, aí está passando o indivíduo lá, e as pessoas falam lá vai o pai do Chiquinho que quebrou a vidraça. Aquilo é vergonhoso, porque esse rapaz, ele era bem visto, e ninguém esperava isso dele. E a vila inteira colheu discórdia onde antes havia paz. Por quê? Assim como em nossos dias, tem alguns que falam que quando você rouba para matar a fome, é justificável. Então, poderia ter pessoas que falaram, não, Elias roubou porque ele estava com fome, e não é pecado roubar para como matar a fome. Mas, para outros, o pecado é pecado, e não tem justificativa para cometê-lo. Então, isso acabou causando confusão, brigas dentro desta cidade. É isso que o pecado faz. O pecado, ele provoca brigas, vergonhas, discussões. O pecado destrói. O pecado corrói. O pecado nos tira a paz. O pecado não nos permite dormir, deitar a cabeça tranquilamente no seu travesseiro e dormir. Tirando as contas que temos que pagar, normalmente o pecado não nos permite dormir tranquilamente. Sabe por quê? Porque o pecado traz consequências que não condiz com a vida a qual Deus nos chamou para vivermos. Acompanhe comigo a leitura no texto de Jeremias, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Acera, junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes dos campos. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei
o mesmo com os seus tesouros, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei, farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não perturba, não deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, e provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus eterno Pai, a Tua palavra foi lida. Agora, nesse momento de exposição, pedimos ao Senhor que, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor nos conceda iluminação para podermos compreender e entendê-la. Que a Tua palavra, neste momento, entre pelos nossos ouvidos, ó Deus, e faça morada no nosso coração. Que nós venhamos sair daqui nesta manhã, compreendendo as consequências do pecado de forma mais profunda do que nós já conhecemos. Ajude-nos, ó Deus, para que nós não venhamos viver a vergonha do pecado, e para que nós venhamos entender as nossas ações, entendendo também que teremos consequências por elas. É o que nós pedimos ao Senhor neste momento, em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Como eu disse no início, Elias, ele era bem visto, era um garoto respeitado, um garoto amado, um garoto admirado pela cidade onde ele morava, pelo povoado onde ele morava. Mas por causa do pecado, o erro a qual ele cometeu, esse erro trouxe discórdia, confusão, brigas, quebrou a harmonia daquela cidade. E foi assim com o pecado na vida do ser humano. Por que eu digo isso? Porque o pecado, antes de entrar no mundo, o mundo era perfeito, o mundo tinha uma harmonia. Adão e Eva viviam constantemente na presença do Senhor. Eles não precisavam de sair do Éden porque haviam pecado. Não, eles saíam do Éden, iam fora do Éden, faziam o que tinham que fazer fora do Éden, voltavam para dentro do Éden, para no momento da viração do dia, ou seja, ao final da tarde, ter um relacionamento com Deus, conversar com Deus face a face. Mas o pecado, quando entrou no mundo, quebrou essa harmonia e afastou o homem de Deus. Afastou o homem de Deus ao ponto de Deus expulsá-lo do Éden. Como nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 3. Ele expulsa o homem do Éden. E essa é a primeira consequência que o pecado traz na vida do ser humano. Primeiro, ele afasta o homem de Deus. E segundo, ele cria inimizade entre Deus e o homem. Ele afasta o homem de Deus e cria inimizade entre Deus e o homem. O pecado nos afasta de Deus porque ele distorce a verdade, a natureza e a vida humana, ou seja, ele engana. Se nós olharmos para os nossos atos, todos os nossos atos, são poucos os atos que nós cometemos, que nós fazemos, que em algum momento não nos trouxe uma consequência ruim. São poucos. Grande parte das consequências que temos em nossas vidas são por causa dos nossos atos pecaminosos. Tudo isso acontece por causa de um motivo, porque o pecado ele é permanente em nossas vidas. Não, Célio. Eu fui alcançado pelo Evangelho, eu fui alcançado por Cristo. Hoje o pecado não habita mais em mim. Não se engane. Não se engane. O pecado habita em você.
Porque vira e mexe, uma hora ou outra, você comete um ato que desagrada a Deus e que fere o seu irmão. O pecado está presente em você. Veja o versículo 1 de Jeremias 17, que diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O versículo 1 nos mostra que o coração, ele é comparado com algo duro, como pedra. Veja que Deus diz para que o pecado está escrito com um ponteiro de ferro e com a ponta de diamante. E que essa ponta de diamante, ela grava o pecado na tábua do coração. A expressão tábua mencionada aqui não trata da tábua de madeira que nós estamos acostumados a conhecer. Não trata da tábua de madeira que nós vimos constantemente, com uma furadeira você atravessa ela, ou com um formão você faz um desenho nela. Não, a tábua tratada aqui são tábuas de pedras, ou seja, são placas de pedras. Essa palavra aqui da língua original, que define tábuas nesse texto de Jeremias, é a mesma palavra usada por Deus, quando Deus entregou as leis a Moisés em Deuteronômio capítulo 9, versículo 11. Que diz assim: no fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedras, as tábuas da aliança, ou seja, as tábuas onde a lei do Senhor estava gravada. Deus diz que o homem tem um coração duro, porque durante muito tempo Deus realizou milagres. Durante muito tempo, em todo o decorrer da história, quando nós olhamos para os relatos do Antigo Testamento, Deus realizou milagres. Deus demonstrou o seu poder ao seu povo, por exemplo, quando Ele fez cair o maná dos céus e deu cordonizes, a carne que voava a um côvado do chão, ou seja, a um palmo do chão, falado lá em Deuteronômio capítulo 16. Deus demonstrou o seu poder abrindo o mar para que o povo viesse atravessar quando estava saindo do Egito. Enviou mensagens por meio dos profetas, e mesmo assim o povo não se curvou, não creu, não obedeceu ao Senhor. Por isso ele compara o coração do homem com algo duro. Por isso ele diz que o coração do homem é duro. Por isso Deus diz que o pecado está escrito com um ponteiro de ferro e a ponta de diamante. Ao fazer essa comparação, ele mostra que o povo não obedece, porque além do coração ser duro, o pecado está escrito e gravado. No coração do homem, a parte mais profunda do ser humano, do homem, é o coração. Então a palavra escrito traz a ideia de um estado de duração contínua, não uma duração interrompida. O homem peca uma hora, depois não peca, fica um ano sem pecar, depois peca de novo. Não, o pecado ele é contínuo, ou seja, o pecado não é algo que acontece uma única vez. Pelo contrário, o pecado ele é algo presente na vida do ser humano de tal forma que ele é gravado porque ele foi esculpido no coração do homem. Ponteiro de ferro. Para quem trabalha ou trabalhou como ajudante de pedreiro, ou quem é pedreiro, sabe que para quebrar uma parede dessa, hoje em dia já tem os marteletes, mas na minha época de criança, a gente tinha que pegar um pedaço de ferro com uma ponta achatada com parte de corte, e vinha com a marreta o dia inteiro cortando aquela parede para poder passar canduítes, ou para quebrar a parede porque a parede estava errada. Mas nesse texto, quando fala que é um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, ele está deixando claro que para penetrar algo duro é preciso algo mais resistente. E o diamante é esse algo resistente. O ponteiro é usado para penetrar de forma profunda em objetos duros, resistentes, como a pedra. E veja que o interessante quando fala da ponta de diamante é porque naquela época o diamante era usado para poder gravar pedras preciosas. Por exemplo, os homens da nossa igreja são muito românticos, né? Amam as suas esposas. Então eles vão até a loja da Casa das Alianças e compram uma pedra mais linda.
e fala para a moça: olha, eu quero que você escreva nesta pedra preciosa o dia que eu conheci a minha esposa, o horário que eu conheci a minha esposa e o primeiro dia que eu almocei com ela. Vai gravar. O homem vai chegar em casa, a mulher vai ficar maravilhada, vai falar: nossa, meu marido é muito romântico. É como uma aliança. Quando nós pegamos, vamos nos casar, nós pegamos a aliança ela vem escrita, gravada por dentro dela, o nome da esposa e o nome do esposo. Foi esculpido. O diamante nesse texto está tratando de que o pecado e tudo o que ele faz em favor do homem, faz com que o homem não obedeça ao Senhor, porque ele está profundamente escrito no coração do homem. Por isso o coração do homem é comparado com uma pedra, e que o pecado foi gravado e esculpido de tal forma que atos humanos não podem apagá-lo. Por isso que Deus diz que o pecado está presente, e não somente no coração do homem. Veja que a continuação do versículo fala que nas pontas dos seus altares. E aqui, Deus não está tratando dos altares de bronze no pátio do santuário, ou o altar do incenso, que está lá no lugar dos santos, que tinham como função firmar o sacrifício que seria queimado sobre o altar. Ou seja, o sacrifício, o animal, ele era colocado numa base do altar onde o animal morto não ficasse escorregando, caindo para um lado e para o outro. Não, ele firmava. Mas não é desses altares que Deus está tratando aqui. Deus está tratando dos altares pagãos. Quando ele usa a expressão ponta dos altares, ele está tratando dos chifres que tem no altar, indicando que os chifres receberiam o sangue que era lançado sobre eles, para expiação do pecado do homem. Mas mesmo esse sangue lançado sobre esses chifres, não limpava o pecado do coração do homem. Nenhum sacrifício limpava o pecado do coração do homem, como nós podemos ver lá em Êxodo, capítulo 27, versículo 2. Deus está tratando, se referindo aos altares levantados a deuses pagãos. Em outras palavras, eles prestavam cultos a falsos deuses, e isso se configura em idolatria. Algo que não é diferente dos nossos dias. Eu costumo dizer, quando eu converso com jovens que me procuram, quando eles falam: por que tal igreja não fala de Cristo constantemente? Ou por que tal igreja não fala de Cristo durante o ano? Porque o povo dos nossos tempos está dominado pela idolatria. Cristo só é lembrado no Natal, quando é para dar presentes, e usam a desculpa que é porque é o nascimento de Cristo. Cristo só é lembrado na Semana Santa, quando ele é preso na sexta-feira, quando ele é preso na quinta na semana, e é morto na sexta e ressuscita ao domingo, que depois é quando Cristo é lembrado novamente, que é na Páscoa. No decorrer do ano, ninguém ouve mais falar de Cristo, só se fala em santo de um lado, santo do outro, santa daquilo outro. Esses dias, ao fazer as pesquisas e lendo para escrever esse sermão, eu vi que existe até a santa desatadora dos nós, e eu não sabia disso. São tantos santos, tantas idolatrias, tantos objetos de idolatria do homem. É carro, é dinheiro, a minha esposa é muito mais valiosa do que tudo na minha vida, os meus filhos têm muito mais valor do que tudo na minha vida. Está substituindo Deus no seu coração por aquilo que não deveria estar lá. Não estou dizendo que não devemos amar nossas esposas, as esposas não devem amar os seus maridos, não devemos amar os nossos filhos. O que eu estou dizendo é que não devemos colocar nada mais importante no nosso coração do que Deus. E o que o povo faz aqui é substituir Deus. É praticar a idolatria. Veja que os versículos 2 e 3 diz: os seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes da deusa Acera. Junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo.
Esses versículos mostram que o povo está tão afastado de Deus por causa do pecado, que a geração deles não tem conhecimento de quem é Deus. A geração do povo não tem conhecimento de quem é Deus. Será que é diferente dos nossos dias? Se nós perguntarmos para os nossos jovens, para os nossos filhos, quem é Deus, muitos irão dizer, o Criador. Mas por que Ele é o seu Criador? Quem é Jesus Cristo? O Salvador. Mas por que Ele é o seu Salvador? Se eu fizer uma pergunta aqui, tem um rapazinho que vai saber responder de cor e sorteado. Se nós perguntarmos para os nossos filhos qual o fim principal do homem, o que os nossos filhos irão dizer? Se perguntarmos para nós mesmos, para os adultos, qual o fim principal do homem, que os adultos irão dizer? Sabe por quê? A geração futura não conhece a Deus. Conhecer a Deus, de ouvir falar, é uma coisa. Agora, conhecer a Deus, de caminhar com Ele, é outra coisa totalmente diferente. É muito mais profundo, é muito mais intenso. Hoje pela manhã nós tivemos um momento de oração, como tivemos semana passada. E cadê a igreja para orar? Cadê o relacionamento profundo com Deus? O relacionamento profundo com Deus começa na oração. O relacionamento profundo com Deus começa na leitura bíblica. O relacionamento profundo com Deus começa num devocional em casa com a nossa família, num culto do lar com a nossa família. Que culto que nós estamos fazendo com as nossas famílias? E eu me coloco nisso também. E sabe qual que é a desculpa que nós mais usamos? Não é desculpa, perdão. Mas sabe qual que é a expressão que nós mais usamos? Meu tempo é corrido, não tenho tempo para isso. Eu tento, mas eu não consigo. O meu tempo, o meu dia é tanta coisa que nós substituímos o momento de culto do lar, o momento de devocional com a nossa família. Com isso, a nossa geração futura vai se afastando de Deus. O porquê que o mundo está tão depravado? Porque ninguém fala mais de pecado, só fala de cura, prosperidade e revelação. Ninguém fala mais de condenação, porque ninguém quer ouvir de condenação, porque se fala de condenação no púlpito de uma igreja, está sendo agressivo, está atacando as pessoas, está ofendendo as pessoas. A palavra de Deus, ela trata sobre queda, redenção e salvação. São os três principais assuntos. Ela tem a explicação e orientação para todos os assuntos que você imaginar, mas os três principais do plano de salvação de Deus é queda, redenção e salvação. Mas as igrejas não têm tratado mais sobre isso. Os filhos desse povo viram eles prestando estes cultos idólatras. Isso fica evidente por causa da palavra lembram. Essa palavra lembram, ela traz dois sentidos numa única palavra. Ela está tratando de algo que eles viram no passado, mas também trata de algo que é presente nos dias deles. Assim como também é presente nos nossos dias. Os filhos viram seus pais se prostituindo. Essa é a expressão correta. Porque a partir do momento que nós deixamos de cultuar a Deus e substituímos Deus no nosso coração por aquilo que não é importante, nós estamos nos prostituindo com coisas pagãs. Tem todo o mês de julho, se eu não me engano é mês de julho, tem as inúmeras festas juninas que acontecem pelos bairros. Tem muito cristão, muito filho cristão, de cristão, que se encontram lá, dançando até a quadrilha. E não tem nada de mal. Tem. É uma festa pagã. Assim como festa do outono, festa da primavera, tudo quanto é tipo de festa que substitui a adoração no coração do homem é pagão. Você está se prostituindo. Você está se entregando para aquilo que agrada o mundo. Ou seja, está traindo a Deus com deuses falsos. O Deus verdadeiro, o Deus poderoso,
o Deus que te resgatou do lamaçal de pecado, o Deus que te deu vida quando você estava morto nos seus delitos e pecados, o Deus que deu vida para você quando o seu caminho era morte eterna, como é falado em Apocalipse. Está traindo Ele. Essa é a verdade. E muitos dos nossos dias não querem saber disso. Não querem ouvir a palavra pecado, a palavra condenação, não querem ouvir nada disso. Só querem ouvir as coisas boas que massageiam o ego, que enche o coração, que faz com que a pessoa se sinta o ser mais importante dentro desta igreja. O ser mais importante aqui dentro é Cristo. O principal no culto ao Senhor é Cristo. A centralidade do culto é a palavra de Deus. Jovens, crianças, guardem isso na memória de vocês. A centralidade do culto, a centralidade da vida de vocês é Deus. É Cristo, o Filho de Deus. Guardem isso na sua memória e no seu coração. Aqui é falado da deusa Aserá, é uma deusa que foi mencionada, e ela trata da fertilidade, é a deusa da fertilidade. E isso fica claro quando nós olhamos para o capítulo 2, versículo 27 do próprio livro de Jeremias, que diz: eles dizem a um pedaço de madeira, você é meu pai. E eles dizem à pedra, você é a minha luz, pois me viraram as costas e não o rosto. Essas duas ações do povo mostra que o povo não virou somente o rosto para Deus. Eles viraram as costas para o Deus que os livrou da servidão, da escravidão no Egito. E o mais interessante é que esse versículo se identifica muito com os nossos dias, porque as pessoas dizem tanto, pegam tantas coisas para substituir Deus, mas na hora que eles estão na angústia e no desespero, eles levantam a voz e dizem: salva-nos. Eu digo isso porque certa vez eu trabalhava em uma empresa de ônibus. Lá dentro tinha muitos que se diziam ser cristãos, outros que se diziam ser ateus. E no momento do horário do almoço, todo mundo conversando, falando de Deus e tal, teve um que falou: eu não acredito em Deus, Deus não existe, pode cair um raio aqui hoje, eu não acredito em Deus. Aí a gente falou: rapaz, cuidado, Deus ouve essas coisas, Deus não existe, para mim ele é surdo, ele é igual essa parede aqui, e dá um tapa na parede. Não estou falando para impactar vocês e nem estou inventando. Se vocês conhecerem alguém que trabalhou comigo numa empresa, pode perguntar para eles. Esse ateu, nós saímos da empresa 5h10 da tarde. Ele, no desespero de atravessar a avenida, o sinal ainda estava amarelo e ele foi atravessar e o carro atropelou ele quebrou a perna. Na hora ele gritou: ai meu Deus, e agora? A gente falou: agora você acredita em Deus? Ou seja, na hora da angústia e do desespero, lembram de Deus, mas na hora que querem aquilo que agrada ao seu coração, buscam em objetos, buscam em postes de ídolos pagãos. O versículo diz que o povo chamava o pedaço de madeira de pai, e Deus diz que o povo havia virado as costas para ele, não somente o rosto. E Deus diz isto porque estes postes eram proibidos na cidade de Israel, como nós podemos ver lá em Êxodo capítulo 34, versículo 13. Meus irmãos, a consequência do afastamento do povo de Deus não para por aí. Pois Deus diz que darei os seus bens a todos os tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos, por causa do pecado em todos os seus territórios. Deus diz que ele entregaria os bens e os tesouros aos saqueadores, aos invasores da cidade. E que faria o mesmo com os lugares altos em que eles confiavam. Por que eles confiavam nos lugares altos? Porque toda vez que tinha uma guerra, ou estava um pré-anúncio de uma guerra, eles subiam para o topo, para conseguir enxergar todas as planícies ao seu redor e conseguir identificar por onde os seus adversários estavam vindo. Se vocês olharem com artifícios históricos, vocês irão ver que todas as cidades estavam nos altos montes e cercadas por grandes muralhas.
Ou seja, eles confiavam naquilo que eles tinham. E Deus deixa claro o motivo que Ele iria fazer tudo isso com eles. É porque o pecado já não era mais algo isolado em 2 ou 3 pessoas, mas porque o pecado se espalhou em todo o povo, em toda a terra. Ou seja, em todo o território do Senhor. Perdão, em todo o território que o povo habitava. Por isso, meus irmãos, o que Deus está falando aqui é que o povo, que aquilo que o povo tinha como mais valioso, mais valoroso, e que eles confiavam, eles acreditavam que ali estava a força deles. Só que tudo isso não passa de nada. Não passa de um nada. Deus iria destruir e tirar deles. É igual o filme dos Vingadores. Eu esqueci o nome do personagem, que ele junta um monte de pedras nas mãos e depois só estrala os dedos e daqui a pouco começa a acontecer uma destruição constante de todo o mundo. As coisas terríveis. Tem coisas a quais o homem confia tanto, basta Deus estralar os dedos e elas não existirão mais. E o versículo 4 dá continuidade à consequência ocasionada pelo pecado. Além do povo perder seus tesouros e seus bens, eles abandonariam a herança do Senhor, ou seja, a terra que eles viviam. E eles teriam que ir servir a outros povos como escravos. E servir os outros povos está tratando do exílio na Babilônia. Ou seja, os saqueadores aqui entregariam todos os bens, os tesouros e tudo que o povo tinha, seria para os babilônicos. E o povo seria levado como escravo para a Babilônia, onde passariam seus 70 anos como escravo naquele lugar. E por que Deus iria fazer isso com eles? Porque a ira de Deus se acendeu sobre eles. E a imagem do fogo que se acendeu enfatiza a gravidade do assunto sobre os pecadores. A imagem do fogo enfatiza o juízo, a gravidade do juízo que viria sobre os pecadores. Não é um castigo temporário. Não é como o povo que foi levado escravo para a Babilônia. Não é como uma vela que nós acendemos para iluminar a casa quando falta energia e ela vai passando o tempo, vai se apagando. Não. O castigo, quando fala que o fogo se acendeu de forma eterna, é porque ele será algo duradouro, não terá fim, será por toda a eternidade. E é nesse fogo ardente que será lançado todos os que são, ou todos os inimigos de Deus, junto com Satanás. Eles irão receber essa punição eterna. Quem que recebe essa punição eterna? Todos os que não se arrependem. E estes que não se arrependem são considerados inimigos de Deus, pois eles não viraram a cara para Deus, mas viraram as costas para Deus. Passaram a ser inimigos de Deus, como disse anteriormente. Portanto, o pecado tratado nessa primeira parte do texto mostra que o povo confiou neles mesmos. Eles deixaram de confiar em Deus e deixou de confiar no juízo de Deus e passaram a confiar nos seus próprios julgamentos, decidindo adorar outros deuses, como nós vimos no versículo 2. Confiaram na própria força, a força humana. E estas ações levou ao exílio esse povo. E assim ficaram distante do Senhor literalmente. Mas Deus, após os 70 anos, os trouxe de volta. Já o castigo eterno não irá trazer ninguém de volta. Ou seja, é passagem de ida, sem volta. É a morte espiritual. Se hoje aqueles que estão distantes do Senhor são considerados mortos, imagine quando chegar o dia da condenação, o dia do juízo do Senhor. Não vai ser mais um morto que tem a chance ou oportunidade de restaurar a sua vida, ser restaurado por Deus, não. Não tem mais volta. É morto na eternidade, ardendo e queimando constantemente. Por isso,
trago algumas aplicações dessa primeira parte. Para você que já é cristão, não pense que você pode viver a vida cristã de qualquer forma, dizendo ser de Deus, mas não quer aceitar o que Deus requer de você por meio da sua palavra. Não rejeite a vida que Deus te dá. Não pense que você é o super crente e que nada mais pode te atacar. Lembre-se que o pecado está gravado no mais profundo do seu ser, no seu coração. Lembre-se que antes você era filho da ira de Deus, como nós podemos ver lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Essa mesma ira a qual nós éramos filhos, é a mesma ira que acendeu, que o povo de Israel acendeu em Deus. É a mesma ira que foi lançada sobre Jesus Cristo para dar salvação a cada um de nós, para vocês e para mim. Lembre-se que você ainda é um ser humano, que ainda pode ir parar num exílio espiritual. Por isso, permaneça firme em Jesus Cristo, caminhe com Jesus Cristo, porque Ele se entregou por você, para que você não viva afastado de Deus. Lembre-se, você é unido a Deus por meio do sangue de Cristo. Lembre-se que você é unido a Deus por meio do sangue de Cristo. Lembre-se que você é dependente de Deus. Viva essa dependência. Alegre-se nessa dependência. Tenha satisfação nessa dependência. Porque Deus poderia ter lançado todos nós nessa chama ardente e eterna. Mas não. Ele, por amor e misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo, trazendo redenção, transformação e salvação para nós. Alegre-se com isso. Viva isso. Deus ama cada um de nós, cada um de vocês. Para você que ainda não é cristão, não pense que ele escapou. Não se engane com o pecado. Para você que ainda não é cristão, não se engane com o pecado. Não pense que você pode controlar o pecado sozinho. Sabe por quê? Porque o pecado existe e está no mais profundo do seu ser, ou seja, no seu coração. E digo mais, você não pode, você pode até pensar que pode esconder o seu pecado. Mas saiba que Deus foi quem criou você. E que Ele sonda o mais profundo do seu ser, que é o seu coração. Ele é o único que esquadrinha, vasculha as partes mais profundas do seu ser. Por isso, abandone o pecado, abandone a idolatria, abandone esta vida vazia que você tem e busque preenchê-la de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo tem salvação, não é só para nós. Não é só para os cristãos. Cristo tem salvação para aqueles que ainda não fazem parte dele. Por isso, ele fala, a palavra de Deus fala nessa manhã, abandone essa vida vazia que você tem. Não se deixe enganar com o pecado. Se arrependam de seus pecados, se arrependam de seus pecados. Digo isso a vocês com uma certeza. Assim como o juízo de Deus leva à condenação eterna, à destruição eterna, a misericórdia de Deus prevalece sobre a vida dos que se arrependem. Por isso, arrependa-se do seu pecado e busque a Jesus Cristo. Busque alcançá-lo. Ele fala conosco todos os dias por meio da sua palavra. Fala todos os dias por meio da pregação da sua palavra. O que tem nos impedido de servir a esse Deus? O que tem nos impedido de buscar a esse Senhor? O que tem te impedido de você entregar a sua vida nas mãos desse Senhor? Ou nós, como cristãos, o que tem nos impedido de viver esta vida intensamente com o Senhor? Salmo 23 fala que aquilo que eu preciso, aquilo que eu não tenho, é porque eu não preciso. Essa é a tradução correta. Porque Cristo é o nosso bom pastor.
Ele nos dá aquilo que nós necessitamos, o que nós precisamos. Por isso, viva com esse Cristo. Entregue a sua vida para esse Cristo. Por isso, não confie em você. Não confie na sua própria força. Porque o coração é enganoso e te desvia do Senhor. Ou seja, a consequência que nós iremos ver daqui para frente, do versículo 5 até o versículo 10, é que o pecado te engana e te desvia da verdade. O pecado te engana e te desvia da verdade. Os versículos de 5 a 10 apresentam um contraste bem radical entre dois caminhos. O caminho de quem confia no Senhor, o caminho de quem confia em si mesmo, ou seja, que confia no homem, e o caminho esse caminho leva à maldição. E o outro caminho de confiar no Senhor, que resulta em bênção e vitalidade, ou seja, vida eterna. Esses versículos não são poesias proféticas, igual muitos aí costumam dizer. Não. Esses versículos eu entendo que são um diagnóstico espiritual da condição humana. E esse diagnóstico expõe a fragilidade do coração do homem e mostra a soberania de Deus sobre o homem, nas condições de julgá-lo. Jesus Cristo cumpriu toda esta mensagem. Ele é o refúgio definitivo, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Ele é quem faz o exame perfeito dos nossos corações, como nós vemos lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. A primeira evidência de que o pecado engana se encontra no versículo 5 e no versículo 6, tratando da maldição da confiança humana. Veja que o texto diz: assim, o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto e na terra salgada, inabitável. Neste versículo, Deus decreta maldição em quem deposita confiança e segurança na força humana, ou seja, em si mesmo. E o texto você pode falar: não, mas está falando em quem deposita confiança no ser humano. Não, é quem confia em você mesmo. Porque se nós pegarmos o texto de forma literal e eu trazer o sentido para vocês, vocês irão ver que o texto fala: maldito do homem que confia no homem. Normalmente na língua original, quando vai falar de juntar composições de palavra, por exemplo, noutro homem ou noutra pessoa, junta-se duas palavras para formar uma só na tradução. E no texto não existe duas palavras para formar uma. É uma única palavra, com um único sentido. Então, maldito do homem que confia no homem, pois o homem é fraco e corrompido pelo pecado, e a confiança sendo depositada de forma errada, ou seja, não depositada no homem, não transmite força e segurança. A força do homem não transmite segurança. Mas quando nós confiamos em nós mesmos, na nossa própria força, nós somos transformados em pessoas distantes, pessoas cegas e vivendo sozinhos, longe das bênçãos celestiais do Senhor. Quando a pessoa confia em si mesmo, no seu poder e deixa Deus de lado, eles passam a ser escravos do pecado, dominados pelo pecado, como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, que diz: em verdade, lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Isso me faz lembrar aquelas pessoas que dizem que não precisam ir à igreja, pois ora em casa, lê a Bíblia em casa, faz seus estudos em casa. Eles estão se privando das bênçãos celestiais. Ou seja, são escravos do pecado. Se deixam enganar com o seu coração, acreditando que, se privando de relacionamento com as pessoas, eles estão se privando do relacionamento das pessoas, eles estão fazendo o que é bom para eles. Pelo contrário,
eles estão se lançando na condenação eterna. Portanto, o que esses versículos nos ensinam, o versículo 5 e 6, é que a autoconfiança ou dependência humana gera morte espiritual. Quanto mais sozinho nós caminhamos, para o abismo nós vamos. Quanto mais sozinho nós estamos, quanto mais distante nós estamos do povo de Deus, estamos em decadência constante. Mesmo que você tenha uma prosperidade externa, mesmo que você, aos seus olhos, você tenha um bom carro, você tenha uma vida estável, você consegue ir nos melhores lugares, você se relaciona bem com as pessoas do seu trabalho, mas e o relacionamento com Deus e o povo de Deus? A força não está em você. A força está em Jesus Cristo. Não há como dizer que nossa força está em nós mesmos, porque nós somos fracos, sensíveis, e a nossa força acaba. Por isso devemos depositar toda a nossa confiança em Cristo. Por isso que nós devemos confiar constantemente, de forma cega, em Cristo. Porque Jesus Cristo é a nossa segurança. Ele é a nossa força. Viver no engano do pecado só nos mostra uma coisa: que estamos mortos, pois é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós estamos dominados pelo pecado, nós estamos mortos. Por outro lado, aqueles que confiam no Senhor são abençoados. Versículo 7 e versículo 8. Veja, o texto diz: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Os versículos 7 e 8 mostram que os que confiam em si mesmo são levados à destruição. O porquê que eu estou tratando o versículo 7 e 8, versículos 5 e 6? Porque o assunto deles e as expressões usadas neles são as mesmas. Então, não adianta, não é que não adianta, mas não seria viável ficar esmiuçando o texto, esses versículos, sendo que eles resumem a um sentido só. Então, o versículo 7 e 8 mostra que os que confiam em si mesmos são levados à destruição, mas os que confiam no Senhor são benditos, pois a sua confiança é exclusiva em Deus, não nele. Os que confiam no Senhor são como a árvore enraizada nos rios, nos ribeiros, porque eles resistem ao calor. As suas folhas se mantêm verdes e eles produzem frutos constantes. Ou seja, permanecer em Cristo é produzir frutos, os frutos do Espírito Santo. E eles têm uma vida, aqueles que permanecem no Senhor têm uma vida sem angústia ou vida falha. A vida é falha porque nós somos falhos. A nossa vida tem angústia porque nós temos angústia em nós. Mas quando nós estamos em Cristo e permanecemos em Cristo, essas falhas e essas angústias são supridas. Ou seja, a sua fé deve estar em Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é a árvore viva. Você deve estar com as suas raízes firmadas em Cristo. Como nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Os que confiam em Jesus Cristo estão enraizados nele, de tal forma que enfrentam todos os tempos de sequidão, sem medo. Pode dar uma balançadinha, pode dar um desânimo no começo, chorar constantemente, mas vive sem medo, porque o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, supre esse medo em nós, tira esse medo de nós.
Quantos de vocês já não passaram por tantas lutas? Quantos de vocês não passaram em lutas no passado, e em certo tempo veio novas lutas, e você deu aquela balançada e falou, meu Deus, e agora, o que vai ser? Mas quando você ora e você lembra dos feitos de Deus na sua vida, você fala, amém, Senhor, siga em frente. A minha força está no Senhor. Quantos não viveram assim? Quantos de vocês não passaram por isso? Olhem para a vida passada de vocês, vejam o quanto que Deus tem cuidado e fortalecido vocês. Olhe para isso. Enxergue esses grandes feitos do Senhor na vida de vocês e alegre-se com isso. Não permita que ações que o engano do pecado afaste vocês de Deus. Não permita que as fascinações que o pecado causa afastem vocês de Deus. Não permita que o engano do pecado quebre a harmonia e a união da igreja. Não permita que a ação do pecado, o engano do pecado, destrua e corrompa a sua família. Não permita que o engano do pecado afaste os seus filhos de Deus. Porque o coração do homem, ele é enganoso. E Deus termina esse texto dizendo que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O versículo 9 reflete, traz a nós a autoconfiança dolorosa do profeta sobre a natureza humana. Uma confiança dolorosa porque mostra que quanto mais nós confiamos em nós mesmos, nós quebramos a cara porque o nosso coração é traiçoeiro. O nosso coração nos faz cair. Aqui ele está comparando ao conflito interno que é tratado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7. E Deus diz que o coração é enganoso, tratando da vida interior, incluindo pensamentos e vontade. E diz que ele é desesperadamente corrupto, ou seja, o coração do homem é doente. Ele está destacando a irregularidade traiçoeira que existe em nós. E ninguém, nem o próprio indivíduo, pode sondar o seu próprio coração de forma plena. Mas o Senhor responde no versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Ele é quem julga com perfeição. É Ele quem julga de forma perfeita, trazendo justiça segundo o proceder e o fruto das nossas ações, os atos que nós cometemos. Como nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus capítulo 16, versículo 27, que diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Ou em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que diz, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Reflita. De acordo com as suas obras, que recompensa você receberá? Aonde está a sua confiança? Realmente está no Senhor ou está no seu coração? Se falamos que está no Senhor e não vivemos, estamos falando da boca para fora. Então devemos demonstrar essa confiança no Senhor, viver essa confiança no Senhor, expressar essa confiança no Senhor. Por isso, meus irmãos, tenham cuidado com o coração, pois o próprio Jesus Cristo declara que do coração procedem maus desígnios, que a boca fala do que o coração está cheio. Nós podemos ver lá em Mateus capítulo 15, versículo 19 e 20. E ele diz que, conheça as tuas obras, manifesto os segredos da tua mente. Ou seja, Deus é o único que esquadrinha os nossos corações. E isso Ele faz por meio do Espírito Santo que habita em nós, o qual foi dado por Cristo quando subiu aos céus após se ressuscitar dentre os mortos. Assim como Ele também diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 23, matarei os teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês
segundo as suas obras. Que esse sermão, esse texto exposto, não venha a ser entendido como uma condenação, não venha a ser entendido como afronta, achando que eu sei dos pecados de todo mundo. Não. Que esse texto venha a ser entendido como uma advertência, como uma exortação, mostrando que Deus, Ele não é esse Deus bonzinho que todo mundo pinta por aí. Que Ele é um Deus bom e é bom o tempo todo. Sim, Deus é bom e é bom o tempo todo. E por Ele ser o bom o tempo todo, é por isso que Ele disciplina os seus filhos. É por Ele ser bom o tempo todo, Ele disciplina os seus filhos. Que esse texto sirva de uma advertência, para que nós olhemos no profundo do nosso ser, o nosso coração, que tem o pecado esculpido por um ponteiro de ferro com uma ponta de diamante, mostrando para nós que os nossos atos, por mais belos e bonitos que sejam, não irá limpar o pecado que há em nós, a não ser o ato divino, vindo por meio de Jesus Cristo. Lembre-se que a expressão corrupto é doente, o nosso coração é doente porque o pecado habita em nós, mas Cristo, em um dos momentos de debate com os fariseus, ele fala que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que têm o seu coração doente e que depende dele. Nós somos doentes, porque somos pecadores. Nós somos doentes, porque o pecado está gravado em nós. Por isso, não brinque com o pecado. Não se engane com o pecado. Melhor, não brinque com o pecado, porque o pecado vai te enganar. Não pense que você controla o pecado, porque o pecado controla você. Por isso, se firme em Cristo, permaneça em Cristo, para que você não seja um escravo do pecado, mas seja uma pessoa transformada pelo poder de Cristo. Confie no Senhor e clame a Ele para te dar um novo coração, um coração transformado. Clame ao Senhor e peça para Ele sondar o seu coração e transformar onde tiver de ser transformado, pois em Cristo somos regenerados por meio da sua graça. Porque Jesus Cristo veio para que você tenha o seu coração doente curado. Peça a Ele para criar um coração novo em você, pois somente Cristo tem poder para fazer todas as coisas novas, inclusive as que estão no seu interior. Ele tem poder para fazer nova todas as coisas, inclusive te dar um coração novo. Tirar o coração de pedra que há em você e te dar um coração de carne. Confie em Cristo, pois Ele é a verdadeira confiança que nós necessitamos. Pois Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam com os seus pecados, aprendam com os seus erros, busque ao Senhor. Lembro da história que iniciei o sermão sobre o menino Elias, que simplesmente roubou um fruto do pomar do seu vizinho? Ele aprendeu da pior forma, que o pecado não destrói apenas um ato isolado, mas envenena relacionamentos, pois contaminou toda a cidade, assim como o pecado contaminou todo o território de Israel. O pecado, ele descobriu que o pecado corrói a alma e separa o homem de Deus e das demais pessoas. Ele chegou, por meio do pecado, de tudo que ele viveu, por meio das consequências do pecado, ele chegou à seguinte conclusão, que o pecado revela as suas garras mais ocultas, deixando marcas eternas, e marcas que somente a graça de Deus pode curar. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, venha curar as marcas que o pecado criou em cada um de vocês. Que Deus, por meio de Cristo, venha
curar, limpar essas marcas eternas da vida de vocês. Olhem para a palavra de Deus, olhem para Cristo e viva isso. Viva essa confiança. Fuja do pecado, porque as consequências do pecado não são nada agradável para o ser humano. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas e por nos adverter, nos ensinar, nos orientar, nos exortar e nos corrigir por meio da tua palavra. Que o Senhor continue a nos ensinar, ó Deus. Que o Senhor continue a nos lapidar. Nem que para isso tenhamos que viver consequências ruins em nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a não nos enganarmos com o pecado. Ajude-nos, ó Deus, a olhar para ao nosso redor, com olhos espirituais, para que assim possamos enxergar quando Satanás estiver tramando e por meio do pecado nos tentar tragar. Ajude-nos, ó Deus, a termos uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de relacionamento com o Senhor. Que nós, ao sairmos da tua casa nesta manhã, e iniciarmos a semana amanhã, na segunda-feira, que é o dia de amanhã, que nós venhamos começar a aplicar aquilo que nós já deveríamos estar aplicando. Oração com os nossos filhos, devocionais, estudos bíblicos em nossa casa, leitura bíblica pessoal. Que nós venhamos, ó Deus, conseguir organizar o tempo que o Senhor nos deu para podermos reservar um momento de devocional em casal. Ajude-nos, ó Deus, para que nós não venhamos constantemente ser tragados pela cilada de Satanás. Nos livre, Senhor, dos laços que venham surgir nos nossos caminhos por causa do engano do pecado. Continue, Senhor, a derramar sobre nós a tua misericórdia, e não somente a tua misericórdia, mas a força que provém do teu Filho Jesus Cristo. É o que nós pedimos ao Senhor, Pai eterno, Santíssimo Deus, em o nome de